o Palmeiras, tudo o que você precisa saber sobre a equipe na fase ofensiva, na construção, como se defende, como se porta nas bolas paradas, você vai conferir hoje no Guia Tático do Futuri em parceria com o Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu peço para vocês darem o like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações, porque isso é muito importante pra gente aqui aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira. E pra gente falar sobre esse Palmeiras comandado pelo técnico Abel Ferreira, que desta vez, depois de conquistar a Copa do Brasil e também a Libertadores da América, quer entrar forte também no Campeonato Brasileiro de 2021, que ele entrou no meio na temporada passada. Ele tem uma mudança no esquema de jogo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, uma mudança com 3 zagueiros, algumas mudanças bem importantes, todas elas a gente vai analisar detalhadamente aqui. Um de seus principais jogadores tem sido o Rony, né? O Rony Rústico, como é conhecido também. O atacante camisa 7 tem feito gols importantes, né? A gente tem visto já nos números corrida sem bola, né, fazer aquele movimento por trás da defesa adversária, assistências em contra-ataque, tem sido uma arma muito forte também, a criação das jogadas. O Rony tem sido um jogador muito importante. A gente vê nos movimentos dele, né, jogando mais solto agora, sendo uma dupla de ataque com o Luiz Adriano, tem sido um cara muito importante na equipe, na construção, na finalização, e a gente tem visto nos momentos importantes a utilização do Rony. Mas para saber como ele evoluiu, como ele melhorou, por que isso e como a equipe joga, bora pro campinho. O técnico Abel Ferreira não deve ter muitas alterações na sua equipe para o início do Campeonato Brasileiro. Com o goleiro Everton no gol, a defesa de Luan, Gustavo Gomes e Renan, Felipe Melo sendo esse primeiro homem do 3-1-4-2 da equipe, Mike e Vitor Luiz nas alas, Patrick de Paula, Rafael Veiga, Luiz Adriano e Rony lá na frente. Ainda há, é claro, opções para entrar, né, na equipe, como o Breno Lopes, o William Bigode, na lateral esquerda o Matias Vinha, ainda no meio de campo o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, na ala direita o Marcos Rocha, no meio campo ainda o Danilo, né, jogadores que podem vir a entrar, mas a tendência de time é esse, para o início do Campeonato Brasileiro. E aí nós começamos a falar sobre a construção da equipe. Palmeiras já fazia uma saída com 3, mas sempre com o lateral auxiliando. Agora a gente tem uma saída com 3 com os 3 zagueiros, né? E aí tem algumas peculiaridades bem legais. O Everton ele é um bom goleiro com os pés, né? Ele sabe sair jogando, tem um bom lançamento longo. Muitas vezes, Gustavo Gomes ele baixa, próximo ao Everton, recebe esse passe, conduz ela e tem as duas opções, o Renan e o Luan. Né, um de cada lado. E aí ele tem o Felipe Melo mais à frente numa saída de 3. Né, a gente está vendo aqui um losango formado, né, uma saída de 3 com um jogador ainda nessa zona atrás da linha de marcação adversária. Só que a gente tem também uma possibilidade do Everton, de novo, o Everton é um bom goleiro com os pés. Ele vai fazer essa saída, principalmente no tiro de meta, e o Gustavo Gomes sobe ao lado do Felipe Melo para a equipe do Palmeiras ter 2 jogadores atrás da linha da primeira marcação adversária e ainda o Everton se torna esse terceiro homem na saída de bola e aí tem o Renan e o Luan com opções de passe. Então o Everton ele se torna muito importante nesse sentido, um quadrado praticamente no meio com Gustavo Gomes, Felipe Melo, Rafael Veiga e Patrick de Paula e aí fazendo essa saída de 3 com o goleiro. Também é possível observar na equipe lançamentos longos, né, para o Luiz Adriano, para ele fazer aquele pivô, porque o Luiz Adriano ele baixa bastante, né, pode fazer esse pivô, receber o passe, segurar a bola, fazer o time respirar, então ele é muito importante nesse sentido da equipe. Depois que esse primeiro passe já passou, aí o Gustavo Gomes retorna à posição e a equipe continua a sua construção aí para a fase ofensiva. E na fase ofensiva, a gente tem algumas coisas bem legais para falar desse Palmeiras, porque os alas têm muita liberdade, a gente já tem visto, né? Eles chegam muito no fundo, o passe sai muito para esse cara, o zagueiro da direita para o ala da direita, para o jogador nesse meio espaço da direita, né? No caso, Rafael Veiga de um lado, Patrick de Paula do outro. Felipe Melo é o centro, né? É o cara que recebe o passe de retorno, a equipe está pressionada, retorna, recomeça, vira o jogo para o lado direito, retorna, recomeça, vira para o lado esquerdo, ele é um cara muito importante nesse sentido. Né? Do lado direito, o Mike chega bastante na linha de fundo, faz cruzamentos. E quando ele está do lado direito, o Vitor Luiz gosta muito de fechar esse espaço, fechar a área e receber esse cruzamento. Vai estar lá para aproveitar uma segunda bola. Né? Então, esse é um movimento do Vitor Luiz. Quando a bola está do lado esquerdo, o Mike ele fica um pouco mais aberto, mas ele fecha até um pouco mais, mas ele fica mais aberto. Ele é um cara que gosta muito mais de chegar, né, nesse fundo. Quando a gente fala da fase ofensiva do Palmeiras, é impossível não citar essa dupla. Luiz Adriano e Rony. Os dois fizeram um casamento perfeito, né? Se encaixaram muito bem, já estavam, né, muito bem juntos, mas agora se potencializaram.
Como? O Luiz Adriano recuando um pouco mais, né, recebendo esse passe de costas, recebendo e fazendo o apoio, né, passando para os jogadores que estão mais aqui, e o Rony atacando a última linha adversária, né, jogando no limite, recebendo o passe do Luiz Adriano, que tem se tornado um grande atacante de movimentação, muito apoio, né? A gente falou, por exemplo, do Mike chegando pelo lado, o Luiz Adriano, ele vai se movimentar, mas ele gosta de receber essa bola, às vezes até na entrada da área com o Rony, fazendo esse movimento de facão para estar dentro do gol. Então, o Luiz Adriano, ele encaixou muito bem nesse sentido. E não é só o Rony que se aproveita, tem liberdade para estar de um lado, tem liberdade para estar do outro, e o Luiz Adriano também, os dois se movimentam muito como uma dupla de ataque, mas não é só o Rony que se aproveita. Quando o Luiz Adriano baixa, ele também abre esse espaço pro Rafael Veiga. Rafael Veiga tem entrado muito na área, feito gols, né? E o Luiz Adriano, de fato, usando a camisa 10, recuando e abrindo esse espaço para o Rafael Veiga infiltrar. Também é verdade que ele pode fazer esse pivô para o Rafael Veiga chegar e finalizar, né? Então o Luiz Adriano, ele é um centro ofensivo da equipe, né? Recebendo um jogo mais direto ou recebendo pelo chão, se movimentando, e o Rony fazendo esse ataque na última linha adversária tem sido fundamental. Patrick de Paula na entrelinha, né? Conduzindo, fazendo finalizações de fora da área, que para o Palmeiras tem sido muito forte nesse sentido. E aí a gente vai para a fase defensiva do Palmeiras, que tem algumas coisas muito importantes para a gente citar. Saída de bola do adversário, marcação da equipe do Palmeiras. Uma zona um pouco mais média, não nem sempre tão alta, mas fazendo cercos muito importantes na marcação, né? Os dois atacantes fechando os dois zagueiros adversários para impedir esse passe. Quando a bola vem no lateral, Patrick de Paula faz esse movimento e a equipe fecha, né? O Rafael Veiga, que está do lado direito, ele fecha mais para, enfim, para fechar um pouco mais espaço. O Rony também, né? Então eles começam a fechar um pouco mais. Mesma coisa, a situação inversa. A bola vem por aqui, o Luiz Adriano vai fechando, Rafael Veiga fecha, ainda tem o ponta que é fechado pelo ala, Felipe Melo vem e aí o Patrick de Paula também vai fechando. Mas também, para não deixar tão desprotegido às vezes, o que o Palmeiras faz na fase defensiva? Deixa o Rony, né? E o Luiz Adriano, ele recua, pode ser pelo lado esquerdo? Pode ser pelo lado esquerdo. E aí a equipe defende num 5-4-1, praticamente, né? Patrick de Paula e Felipe Melo, Rafael Veiga fecha mais do lado direito, Luiz Adriano mais do lado esquerdo. Em alguns momentos também, né, para fazer esse movimento de compensação, o Luiz Adriano e o Rony estão mais por aqui, Patrick de Paula vai até um pouquinho mais e o Luiz Adriano baixa aqui, ou o Felipe Melo já vai estar centralizado, vai formar quase que um losango de marcação, né? E o Rony sempre mais solto. Por que o Rony fica mais solto? Porque o adversário vai começar a subir, né? Vai começar a subir um pouco mais. Roubou a bola, o Rony vai receber esse passe na profundidade. Ele vai receber esse passe na profundidade. Então a equipe tem defendido dessa forma, mais ou menos em zona, né? Às vezes misto, né? Por exemplo, esse jogador vai receber a bola, o zagueiro pode vir a fazer essa perseguição e os dois fecham quase que numa linha de 4, né? Vai estar todo mundo muito próximo, ele faz essa perseguição curta, nem sempre tão longa, e aí depois já retorna e fecha o espaço, mas assim se defende o Palmeiras no campo defensivo, já na fase defensiva mesmo, não só na transição defensiva, a equipe do Palmeiras. Faltas laterais. A equipe do técnico Abel Ferreira faz muitas jogadas, né, de toque curto, né? Por exemplo, um exemplo aqui, um toque curto aqui no Rafael Veiga, vem esse movimento do Rony, por exemplo, ele vai chegar na linha de fundo para desajeitar a marcação adversária, vem o cruzamento para tentar fazer o gol. É muito comum jogadas, tentativas de jogada ensaiada nessa equipe do Palmeiras. E aí a gente vê também, é claro, é muito comum jogada ensaiada, mas também a gente vê alguns cruzamentos já direto, né? Focando no Gustavo Gomes, focando no Felipe Melo, jogadores de melhor imposição, inclusive na área, Luiz Adriano na primeira trave, ou enfim, algum outro zagueiro, mas de maneira geral, assim as bolas laterais. Nos escanteios a gente vai ver uma outra situação. Nos escanteios a gente vê também, às vezes, passes curtos, para o cara ter uma visão maior e desconectar a defesa daquela marcação, se for individual, se for por zona, né, para fazer esse cruzamento. Vai poder, até às vezes mais longo, né? Um passe curto, mas que vai quase que na entrada da área para fazer os cruzamentos de novo, né? Para deixar os jogadores vindo de frente, né? Para a bola, atacando a bola. Cruzamentos mais fechados, geralmente o Palmeiras tem 3, 4 jogadores mais nessa primeira trave,
né, um mais ao centro, mas de maneira geral o foco dos cruzamentos é nessa dupla, Gustavo Gomes e Felipe Melo. E em alguns momentos até nesses cruzamentos o Luan serve quase que para proteger o Felipe Melo dos marcadores, vai estar ali e o Felipe Melo entra muito na área, assim como o Gustavo Gomes. E aí a gente vai para os escanteios defensivos. Escanteios defensivos, marcação por zona com pelo menos 5 jogadores, 2 mais próximos da primeira trave, mais 4 jogadores ali se dividindo entre pequena área e a segunda trave, 2 jogadores marcando individualmente, né? E aí sempre para atrapalhar os cabeceadores adversários, melhores cabeceadores ficam mais próximos da sua zona, né? Cada um em sua zona, mas marcação de fato, de maneira mista, podemos dizer assim, né? 5 jogadores mais 2, praticamente toda ela por zona, mas com 2 jogadores fechando individualmente para atrapalhar os melhores cabeceadores do adversário, contra-ataque com o Rony, né? Vitor Luiz também podendo ser esse cara, mas de maneira geral, marcação mista com 5 jogadores marcando na zona e aí 2 jogadores marcando de maneira individual. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o teu like, ativa as notificações e, é claro, se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante para a gente aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira. Estamos chegando na reta final do Guia Tático e eu deixo a pergunta para vocês. Quais conteúdos vocês gostariam de seguir acompanhando aqui no canal? Conceitos táticos, análises pós-jogo, usando imagens, vídeos, análise de jogadores, de times? Você acompanha, deixa aqui nos comentários e participa com a gente. A gente volta amanhã para mais um time no Guia Tático do Futuro em parceria com o Brasileirão.